Domingo, dia 7 de dezembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estou gravando muito cedo esse vídeo, são 14 horas nesse domingo, porque São Pedro já está dando sinais de que vem água por aqui em São Paulo, né? E hoje, estou aqui devidamente preparado para sofrer um pouquinho, mas meu Santos não vai cair. E eu, que tive a felicidade de ver Edson Arantes do Nascimento aos 19 anos, jogando ao vivo e a cores na Vila Belmiro, hoje estou aqui fazendo figa, hein? Fazendo figa para o peixe não me decepcionar. Mas vamos que vamos, temos muitos assuntos, mas eu quero começar fazendo uma pergunta. Por que se fala tanto em Jair Bolsonaro? Nunca vi coisa parecida. Eu não me lembro, desde que sou criança, de falarem tanto de uma única pessoa 24 horas por dia. Nunca vi. É a pergunta que todos fazem e não encontram respostas. Porque Jair Bolsonaro atingiu um nível de popularidade nunca vista no Brasil. Nunca vimos isto. E porque mesmo depois de tantas tentativas, tantas narrativas acusatórias contra ele, o seu nome ainda é tão citado como acontece hoje em dia, tão enaltecido no Brasil. Qual o motivo? Bem sabemos que o nível social do brasileiro, em sua extensa maioria, infelizmente, é formado por pessoas simples, humildes, trabalhadoras, com raras exceções, evidentemente, e que conhece muito bem a realidade do Brasil. E o que isso importa nesse questionamento que eu fiz? Importa aí no sentido de que temos que perceber, de ficarmos atentos, que existem qualidades no ser humano que somente no dia a dia, na convivência que se percebe, que se conhece. Não adianta figuras midiáticas surgirem do nada e sonharem com uma popularidade, porque não é assim que funciona. É na convivência do dia a dia que percebemos valores que fluem com naturalidade, sem improvisação, valores que nascem do coração e que só quem convive com o povo de verdade aprende a carregar. Assim é Jair Bolsonaro, que nunca precisou vestir o personagem de homem simples. Ele sempre foi um homem simples. E é por isso que milhões o reconhecem de longe, antes mesmo de escutarem sua voz. Por isso sua popularidade não desaparece. Enquanto tantos procuram os holofotes, Jair Bolsonaro sempre procurou um banco na praça para puxar uma conversa com quem estivesse varrendo a calçada, por exemplo, entregando panfletos ou vendendo água no sinal de trânsito. Jair Bolsonaro sempre foi assim. Ele jamais precisou de pompa para ser ouvido. Bastava estar presente em qualquer ambiente. Mesmo depois de 4 anos de um excelente governo, a imagem que o Brasil guarda de Jair Bolsonaro não é a de chefe de Estado, de terno e gravata, escoltado, blindado. Mas a imagem que se guarda é a do homem sentado à sombra de uma árvore, comendo um cachorro-quente, ou numa esquina comendo um pastel, mesmo em Nova York. Bolsonaro sempre gostou de dar risadas com ambulantes, perguntando sobre suas famílias, oferecendo ajuda quando podia. Quantas vezes ele não tirou do próprio bolso para apoiar uma causa pequena, uma necessidade anônima, um pedido que jamais renderia manchete? Mas ele fazia porque queria, não porque convinha. Uma caridade silenciosa, generosidade que não esperava uma fotografia. E é justamente esta lembrança, esta humanidade tão rara na política, que o Brasil ainda carrega no peito. Então a força de Jair Bolsonaro nunca esteve nas formalidades.
Estava no gesto espontâneo, no aperto de mão firme, no olhar que tratava cada cidadão como alguém digno de respeito. Ele enxergava as pessoas onde tantos apenas enxergam números. Ele enxergava a pessoa. Enxerga, né? Jair Bolsonaro nunca buscou a elite, nunca suplicou por afagos midiáticos e nunca traduziu sua alma para agradar colunistas. Muito pelo contrário. Ele, como presidente do Brasil, sabia quem era e por isso o povo sabia quem ele era. Jair Bolsonaro nunca tratou o brasileiro como gado eleitoral, como tentam apregoar por aí. Tratou como irmãos de jornada, como uma pessoa que merece ser ouvida. Jair Bolsonaro não é grande por ter chegado ao Palácio do Planalto, contra tudo e contra todos, diga-se de passagem. Mas ele chegou ao Palácio do Planalto porque já era grande dentro do seu coração, no coração do Brasil. Um Brasil que sonhava com uma justiça social. Então a resposta é esta, para quem quiser entender de onde vem a força bolsonarista. De alguém que mesmo preso, mesmo silenciado por uma caneta luxuosa em um gabinete de marfim, conseguiu mobilizar o noticiário nacional e internacional, única e simplesmente porque anunciou o nome de seu filho para sair candidato ao Planalto. Esta é a força de Bolsonaro. Alguém já viu o mundo se mobilizar por uma fala do Inácio? Só quando ele fala bobagem, como costumeiramente faz, né? Outra coisa que eu queria abordar aqui é que as manchetes da imprensa consorciada passaram a citar partidos como o União Brasil, né? O Partido Novo, o PP, PSDB, por exemplo, como partidos de direita. E estes verdadeiramente não são. Muita gente está entrando nessa ladainha, que existe o PT da esquerda, os partidos de centro-esquerda na cabeça deles, PSD, PSOL, e os de direita. Não, essa turma não é de direita, nunca foram. Se existe um partido mais ou menos de direita, é o PL. E digo isso porque existem muitos nomes, inclusive do próprio Valdemar Costa Neto, que não comungam dos valores conservadores. Não podemos nos enganar. Nosso eterno presidente não teve saída ao descobrir que o TSE proibiu a abertura de seu próprio partido político. E por isso foi obrigado a aceitar as ofertas do mensaleiro Costa Neto para poder concorrer ao Palácio do Planalto. Ele não teve saída. Né? Assim como em 2002 foi o PSL que desapareceu do mapa, né? Sei que muitos gostam de alguns nomes do Partido Novo, como o Van Hatten, o Girão, por exemplo, né? Mas não podemos nos esquecer de que a essência do Partido Novo ainda é do João Amoedo. A semente do partido é de João Amoedo. Nem todos que lá estão mudaram de opinião nas teses aplicadas ao partido pelo Amoedo quando ele foi fundado. Vamos lembrar que no Partido Novo temos figuras como Deltan Dallagnol, que enquanto procurador lá em Curitiba, queria ter apoio dos bolsonaristas sem a presença do Bozo. Vocês se lembram? Ele mudou. Não, ninguém muda esse tipo de pensamento. Isto vem da cabeça da pessoa. Se ele já tinha aquele pensamento na época, esse pensamento ainda existe. Temos o Ricardo Salles, que se mostrou vingativo por não ter sido escolhido, não ter tido apoio de Bolsonaro para concorrer em São Paulo. O Partido Novo é hoje a essência da direita limpinha. Essa que a gente tanto fala. A de sapatênis. Os outros partidos, bem sabemos, fazem parte do centrão, que pulam para o lado que mais convém em uma disputa, onde eles vão ter mais vantagem.
Ah, aqui vai ser melhor para nós, é aqui que nós vamos apoiar. Essa turma não fazem parte de um grupo da direita. Nunca fizeram. Então não se trata aqui de querer dividir quem presta ou quem não presta, ao meu ponto de vista, pelo menos. Mas trata-se da obrigação que temos em filtrar quem vale a pena ou não. Como bem disse nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, lá no Ceará, a direita não vai chegar em 2026 dividida. Ela vai chegar limpa. E esse é o ponto que importa para evitarmos traições como as que já aconteceram desde que o mito deixou a presidência da República. Desde que tiraram ele do Palácio do Planalto, né? Muitos estão dizendo que Jair Bolsonaro indicou seu filho Flávio, nesse momento, para saber do alcance de engajamento de seu nome. Mas esses mesmos ainda não prestaram atenção em um simples detalhe. Todos aqueles que se colocaram como futuros candidatos também terão que descobrir o poderio de votos que poderão conseguir. Principalmente agora, que já sabem que não terão apoio de Jair Bolsonaro. Será que eles vão chegar em algum lugar? Justamente por esse motivo, é que agora vocês vão perceber o posicionamento desses partidos, que citei há pouco, pois eles terão que procurar vida própria sem Jair Messias Bolsonaro. E é claro, por esse motivo, o método que vão assumir para talvez terem alguma chance vai ser o de atacar Flávio Bolsonaro. Mesmo que indiretamente, de uma forma disfarçada, mas vão atacar Flávio Bolsonaro, pois ainda sonham com os votos daqueles que não gostaram da indicação de Flávio. Acreditem, tem muitas pessoas que se dizem de direita que não gostaram da indicação de Flávio Bolsonaro. Aliás, os ataques já começaram, né? Sexta-feira, ontem, hoje, só se vê ataques a Flávio Bolsonaro. Agora eu gostaria que todos vocês raciocinassem comigo de uma forma muito tranquila, natural e honesta com o próprio pensamento de vocês, claro. Porque muito se fala que o sistema é a Faria Lima. Faria Lima, que é o centro bancário brasileiro, para quem não sabe, né? Mas vamos separar o joio do trigo. Alguém acredita de fato que os bancos, os banqueiros, gostam de assistir um governo com um sistema fiscal falido, como está o do Brasil, que gera insegurança? Algum banqueiro gosta de uma insegurança jurídica que afasta investidores, que nem está acontecendo agora? E principalmente, um sistema de governo com altas taxas de juros, de impostos aos ricos? Claro que não. Banqueiro vive de dividendos. Para se ter dividendos, precisa-se de dinheiro, de investimentos. O mercado financeiro vive do mercado financeiro. Não dependem de mais nada a não ser dinheiro. Mas para isso precisam de um mercado estabilizado, né? Porque eles vivem de investimentos internacionais e principalmente de milionários e bilionários que deixam seus patrimônios aqui dentro do Brasil. Os bancos não dependem daqueles que, ao menor risco, mandam seus investimentos para fora do Brasil. Isso vai contra o desejo dos bancos. Então é claro que o sistema financeiro do Brasil não apoia o governo do Inácio. A tal Faria Lima, que tem rejeição ao nome de Bolsonaro, não são esses. Essa Faria Lima que rejeita a família Bolsonaro é aquela que participa de um consórcio de manipuladores financeiros. Aqueles que ajudam a lavar o dinheiro do PCC. E aqueles que participam da corrupção do Banco Master, por exemplo, e que estão infiltrados no governo federal. Esse é o sistema dos quais dezenas ou centenas de políticos fazem parte. Daqueles que sabem que com Jair Bolsonaro nunca teriam acordo algum. Só que eles possuem
a pretensão, digamos assim, de acreditar que com outros nomes, sem ser Jair Bolsonaro, como do governador de São Paulo, por exemplo, eles têm a pretensão de acreditar que seria diferente. Que o governador de São Paulo seria uma pessoa subserviente. Ou pelo menos uma pessoa no qual poderiam neutralizar seu nome para uma futura candidatura, se ele não cooperasse com o sistema. Por isso eles apostavam, ou por isso a imprensa dizia que a Faria Lima apostava e aposta em Tarcísio de Freitas. Se eles apostam tanto, se o dinheiro pesado para investir numa campanha eleitoral está ali na Faria Lima, por que Tarcísio de Freitas, então, de cara, já não assumiu que queria ser candidato? Bolsonaro, gosto muito de você, lamento, mas olha, meu futuro é esse. Eu estou com a faca e o queijo na mão. Quem é que não quer investimento financeiro pesado para uma campanha federal? Por quê? O Inácio vai ter a máquina na mão. Vai ter o sistema verdadeiro na mão dele. Mas não. Então, essa Faria Lima que tanto falam é a Faria Lima corrupta. Não dos verdadeiros bancos que priorizam os bons negócios porque querem lucros. Lucros limpos, líquidos e certos. Então, até que se prove o contrário, parece que a segunda opção foi a mais aceita, principalmente por grande parte da população, inclusive da conservadora, claro. Todo conservador sempre imaginou o quê? Bolsonaro no poder. Mas se o mito não pode estar lá, que seja o seu filho. É uma herança natural. Mas será que o Flávio está preparado para isso ou não? Meus amigos, ele convive lá no Senado há 8 anos. Ele vai deixar de tentar sua recandidatura. Recandidatura não é o certo. Ele vai deixar de tentar a reeleição para o cargo de senador pelo Rio de Janeiro, para concorrer ao Planalto. Ele sabe que tem cacife para isso, porque se ele perde a corrida eleitoral, ele fica sem o cargo de presidente e sem o de senador. E aí? Vai vender batata frita nas ruas? Ele sabe o passo que está dando. Aliás, abriu-se aí uma possibilidade de até ajeitar, digamos assim, o campo político dentro do PL. Por quê? Se Flávio Bolsonaro realmente for concorrer a presidente em outubro do ano que vem, então abre-se uma vaga no Rio de Janeiro. Abrindo essa vaga no Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro pode voltar a ser candidato pelo Rio, no lugar do irmão. E aí a situação dentro de Santa Catarina ficaria resolvida com a Caroline de Toni, né? E o Amin, que é o preferido do Jorginho, né? Acabaria o problema. Então, tem muitas peças para serem movidas nesse tabuleiro. Mas o que é importante para todos nós é não nos deixarmos cair em bobagens que são escritas na internet, na imprensa. Esse papo de Faria Lima que surgiu nesses últimos 6 meses, mais ou menos, me faz lembrar o papo da terceira via lá em 2018. Vocês se lembram, né? Para desbancar Jair Bolsonaro, começaram com o papo disfarçado, né? Quem não quer nem o Inácio nem o Bolsonaro, então tem a terceira via. Mas eles queriam era o Inácio mesmo. Por quê? Porque veio a Simone Tebet, que pescou voto de muitas pessoas sem conhecimento devido, né? E ajudou a estragar os votos de Jair Bolsonaro, me desculpem, levando em consideração, fazendo de conta que o processo foi legal, né? Eu não quero entrar no outro mérito aí para não perder o canal, porque é proibido tocar nesse assunto. Mas fazendo de conta que o processo foi legal, Simone Tebet atrapalhou os votos de Jair Bolsonaro. Quem não queria o Inácio e também não estava afim do Bolsonaro foi atrás dela. E aí deu nisso. Ela é ministra do outro até agora. Aliás, ninguém lembra que ela é ministra. E agora veio o papo da Faria Lima. Esse é o candidato da Faria Lima. Por quê? A ideia
era queimar os principais nomes da direita. E quais são os principais nomes da direita? A verdadeira, a meu ver, respeito quem não concorda, mas a meu ver, os principais nomes são os filhos de Jair Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que é o governador do maior estado do país, o mais poderoso estado do país, e depois os outros. Então, na ausência de filhos ou da família Bolsonaro, seria o Tarcísio de Freitas. Mas tinham que queimar o nome dele antes de qualquer coisa, antes de começar, porque é tradicional no Brasil. Todo governador de São Paulo sai candidato à presidência. Todos. Não teve um que governou São Paulo que não tentou a presidência da República. É padrão. O segundo maior PIB da nação é de São Paulo, só perde para o governo federal. É o maior colégio eleitoral. Então, peraí, vamos queimar essas possibilidades, porque o Bolsonaro nós já estamos queimando com ele, né? O Supremo já está dando um jeito de acabar com ele. Aí, sem Bolsonaro, sem o Tarcísio, já diminui os riscos. E aí, quem que sobrou? O Flávio? Então é nele que nós vamos bater agora. É isso que vai acontecer. Só que eles vão quebrar a cara. Porque nada disso que está acontecendo faz subir a popularidade daquele que está lá no Planalto agora. Nada do que eles estão fazendo contra Flávio vai fazer a economia brasileira melhorar. O PIB não vai melhorar. Os preços não vão baixar, não vão cair. Muito pelo contrário. E na atual conjuntura, até mesmo aqueles que votaram para o PT estão decepcionados, não estão conseguindo ter uma vida decente, não estão conseguindo cumprir com suas obrigações. Até o BPC, que é um auxílio do governo para as pessoas de baixa renda, está sendo cortado. Esse pessoal não vai se esquecer disto, porque o Inácio está tirando o pão da mesa do brasileiro. Por isso tem que bater no Flávio, e eles vão quebrar a cara. O Flávio hoje já disse que veio para ir até o fim. Já está dando recado, olha, não é teste nenhum não. Eu fui nomeado pelo meu pai, por enquanto, para ir até o fim. E não vai haver articulação possível dentro do PL para que o nome seja outro. Valdemar Costa Neto não pode nem correr o risco de perder Flávio, nem de perder Michele, nem de perder o Carlos. Ele não poderá trair os Bolsonaros. Vai ter que levar adiante essa luta, gostando ou não gostando. E os outros que já se colocaram candidatos vão ter que se virar sem o apoio do Jair Bolsonaro. É assim que eu estou enxergando a coisa. Se eu estiver errado, sinto muito. Foi somente uma opinião minha, um modo de enxergar as coisas como estão agora, mas é um direito que todos têm, não é isto? Por hoje é somente isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar, né? Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, quem sabe com boas novidades. E desejo que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.